Oi gente, graça e paz, como que vocês estão? Como vocês sabem, nós estamos entrando numa nova fase do nosso curso e estamos estudando o acrônimo CASADO. A gente já estudou sobre a letra C, que se refere a apreciar o marido, o desejo dele de conquistar e trabalhar. E agora a gente vai entrar na letra A, que é apreciar a questão da autoridade que o marido tem, esse desejo de autoridade, de liderança. E é engraçado falar sobre isso, porque é um tema que às vezes gera muita polêmica entre nós mulheres. E aqui no começo do livro, o Emerson fala sobre alguns exemplos. Ele fala de um exemplo quando ele estava numa conferência e aí uma das jovens falou, ele estava falando sobre esse assunto de autoridade, uma das jovens falou: olha pastor, eu quero que ele seja o líder, eu quero que ele lidere, que ele tenha autoridade, mas eu só quero ter certeza que ele vai decidir de acordo com o que eu quero. E aí, claro, as outras mulheres riram, E o outro fato que ele fala aqui no começo desse capítulo é que durante um bom tempo, na verdade no começo do casamento, um casal eles fizeram um pacto, um compromisso. Como que seria esse compromisso? Eles decidiram que as decisões pequenas, quem tomaria as rédeas seria a esposa. E das grandes decisões, o marido que seria a autoridade. Depois de 20 anos de casado, eles descobriram que na verdade não surgiu nenhuma decisão difícil. Todas as decisões foram pequenas. Ou seja, quem mandava? A mulher. Aqui o Emerson faz uma pergunta que eu acho muito pertinente. Quem é o chefe da casa? Como eu falei, é uma questão muito delicada e hoje em dia tem sido uma questão muito polêmica. Por quê? A gente vê que essa questão, quando se fala a palavra submissão, sujeitar ao marido, às vezes soa como algo muito agressivo para algumas mulheres. Elas sentem como se não pudessem ser ouvidas, elas sentem como se elas não pudessem dar a sua opinião, que toda decisão, tudo que for falado e toda decisão a ser tomada dentro de casa, ela não pode expressar a sua opinião e tem que ficar em silêncio em tudo. Isso não é verdade. A gente vai ver ao longo desse capítulo que não é bem assim. Que a mulher pode se sujeitar e se submeter e mesmo assim ter a sua opinião, dar a sua opinião de maneira respeitosa. De fato, o que acontece? Algumas mulheres podem pensar: mas na hora de tomar decisões eu sou bem melhor do que ele, eu sou muito mais analítica, eu sou muito mais observadora. Ok, isso vai acontecer com alguns casais, isso vai acontecer em alguns casos. Porém, você precisa se lembrar aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode sim ser uma ótima conselheira, você pode estar do lado do seu esposo, dando conselhos, falando a respeito de algumas decisões a serem tomadas e expressando a sua opinião. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando falta o respeito. O problema é quando a mulher assume uma posição de autoridade e de controle que ela acaba sendo desrespeitosa com o marido. E um ponto polêmico que o autor fala aqui, sobre a submissão mútua. As escrituras falam sobre a submissão mútua. O que quer dizer isso? Submissão mútua é, por exemplo, que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas também o marido deve se sujeitar à mulher. Por quê? Paulo fala lá, para nós nos sujeitarmos uns aos outros, quando ele está falando o princípio de vivermos como irmãos, como igreja. Na verdade, esse texto ele não se aplica a essa questão do casamento. Claro, nós vemos na Bíblia essa questão, submetam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, fala sim sobre isso, mas na questão da vida em comunidade, em igreja. E como que a gente explica, por exemplo, o texto que eu acabei de citar sobre Efésios 5:22? Olha o que fala aqui em Efésios 5:22, que as mulheres devem se sujeitar cada uma ao seu marido, Então, como que a gente explica esse fato? Que às vezes as pessoas usam alguns termos na palavra de Deus, alguns versículos em benefício próprio, para dizer justamente essa questão que eu falei da submissão mútua. Então, é importante lembrar que, como mulheres, é claro, nós devemos nos sujeitar uns aos outros, mas há algo diferenciado nesse texto de Efésios 5:22. Nós vemos alguns outros textos na palavra de Deus que nos falam sobre isso, sobre a submissão ao marido. E nisso a gente não tem o que negociar. O autor até fala aqui sobre a questão, essa submissão, essa palavra submissão, nesse texto de Efésios 5:22, usa um termo, Submeter quer dizer a palavra upotasso, que significa se colocar debaixo.
E não é só se colocar de baixo como alguém, por exemplo, que não tem uma opinião, eu sou inferior ao meu marido. Não é isso que esse texto quer dizer. Esse texto quer dizer se colocar debaixo do quê? Da proteção e da provisão do marido. Né? Quando uma esposa se coloca debaixo dessa proteção, debaixo dessa provisão, ela pode sentir segurança. Vai ter momentos que vocês vão entrar em desacordo? Claro, gente. Todo mundo acontece isso, com todo mundo, com todos nós. Nós temos opiniões diferentes, temos gostos diferentes. Às vezes vamos ter sobre uma situação uma ideia diferente do outro. Deus nos deu habilidades e capacidades que são diferentes da do nosso esposo. Então, claro que nós vamos entrar em desacordo em algumas vezes. Mas como o autor coloca aqui, se uma decisão deve ser tomada, a esposa é chamada a ceder ao marido, né? Confiando que Deus vai guiar ele, com base no amor por ela e na condição de cabeça responsável do casamento. Então, o que acontece aqui? Que nós vemos muitas vezes, né? Que as mulheres se sentem inseguras, né? E é uma realidade. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Muitas vezes a gente vai se sentir insegura, a gente está vendo que uma coisa não vai dar legal, né? O que a gente faz? A gente tenta conversar, a gente mostra os pontos de maneira respeitosa, a gente mostra os pontos. Olha, não vai ser bom por causa disso, eu analisei isso, isso e isso. Mas, se você quiser tomar essa decisão, eu vou estar junto com você. Mas saiba que eu tenho uma opinião diferente, mas eu vou te respeitar. Então, essa é uma forma de você discordar, porém não ser desrespeitosa. A gente precisa muito, como mulheres, cuidar o tom da nossa voz quando nós falamos. Por quê? Às vezes, o discordar não é o que vai gerar o desrespeito, mas é a maneira como nós discordamos. Se às vezes a gente já fala num tom agressivo, eu não concordo, não tô com você nisso, você vai sozinho, eu já tô falando pra você que não vai dar certo, eu tenho razão, aí o marido acaba, aquela sensação que eu falei pra vocês numa das aulas, ele fica com birra, entendeu? Por quê? Na cabeça dele é assim, você tá falando pra eu não fazer, agora eu vou fazer só de birraça, entendeu? E todo mundo já passou por isso, eu sei. Então, às vezes a gente vai passar por essas situações, mas tente ser o mais respeitosa possível, mesmo não concordando com a decisão. E como que a gente pode trabalhar na questão de resolução de conflitos? Olha só, digamos que um casal entra naquele conflito turbulento por causa da maneira em que o dinheiro é gasto. O marido, ele cita aqui, né? Ele se submete à esposa ao pensar na necessidade dela de ser amada, no sentido de, mesmo com o conflito, ele demonstrar amor. E a mulher pode mostrar esse respeito ao marido quando ela se submete à ideia dele, à vontade dele, mesmo não concordando. Ela pode deixar claro, olha, eu não concordo, né? Eu não vejo dessa forma, mas eu decido respeitar você. Então, dessa forma, ela pode ser respeitosa mesmo com a questão do conflito. E lembra aquilo que o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Ele fala sobre o homem ser ganho sem palavras. Ele fala quando uma mulher ela age corretamente, ela ganha o marido mesmo que sem palavras. A gente precisa lembrar que devemos colocar na palavra de Deus toda a nossa fé e a nossa prática. Gente, eu sei que é difícil essa questão da submissão, né? Que isso aí é algo que dói no mais profundo do nosso coração às vezes. Agora, um outro ponto polêmico. Os maridos são chamados a bater o martelo. Gente, isso aqui também, quantos conflitos a gente vê. E nos próprios cursos que a gente já deu sobre esse material, às vezes é difícil, né? As mulheres chegam ali todas felizes, né? Vamos ter uma aula e tal. Depois que passa a aula, todo mundo sai dali meio esmorecida. Por quê? Porque pega bem pesado com a gente. Os maridos, eles vão ter que prestar contas para Deus. No sentido de, você amou sua esposa, você era o cabeça do lar, você tomou as decisões, você mostrou responsabilidade quando você teve que lidar com a sua esposa e com seus filhos. Eles vão ter que prestar contas diante de Deus nisso. E nós mulheres teremos que prestar contas a respeito do nosso respeito e da nossa submissão. Então, os maridos, eles são chamados a bater o martelo. Mas eu quero falar sobre uma outra coisa aqui. Às vezes, tem mulheres que têm essa pergunta e eu preciso falar com vocês. Será que isso significa que uma esposa deve se submeter mesmo diante de alguma coisa que é ilegal, errada ou maligna?
Ela deve aceitar o fato, por exemplo, de ser espancada pelo marido ou permitir que ele bata nos filhos? Né? E esse bater aqui é uma forma assim, de espancar, não é de correção, né? Com sabedoria. É um outro tipo, tá? De bater esse aqui. Ela deve se submeter aos planos dele de fazer alguma coisa desonesta ou antiética? Claro que não, gente. Não deve se submeter a isso. A gente precisa lembrar, por exemplo, num quartel. Vamos dizer assim, né? Eu sei que é uma expressão meio chata, mas vamos pensar que temos um escalão no quartel. Então a gente tem ali o soldado e nós temos, por exemplo, o cabo, que ele já é ali uma posição elevada. Se o cabo pede para que o soldado faça algo, né? Digamos ali, você vai fazer isso aqui, vai limpar esse lugar. Mas chega o tenente e fala, não, você não vai limpar esse lugar porque eu preciso que você fique ali para atender os telefones, por exemplo, os telefonemas. Quem que ele deve se reportar? Quem que ele deve obedecer? Obviamente que é o tenente, que tem uma posição mais elevada. Então, o que a gente precisa pensar? O marido está fazendo uma coisa errada, uma coisa que é ilegal, que é desonesta, que é antiética, né? Está fazendo uma coisa que é proibida por lei. Você não deve se associar a isso. Porque a palavra de Deus, que é maior do que qualquer coisa que o marido fala, se ela é contra o que ele está fazendo ou contra o que ele quer fazer, você não deve se submeter a esse tipo de coisa. Deus e a autoridade que Deus tem está bem acima da autoridade que o seu marido exerce sobre você. As mulheres podem ganhar os maridos sem uma palavra sequer, mas fala aqui sobre a conduta honesta e respeitosa. Isso quer dizer que as mulheres são insignificantes? Não. Isso quer dizer que ela tem a opinião dela, mas que ao invés de ficar lá na orelha do marido e pregando, né? Porque daí acha tudo quanto é texto da Bíblia nesse momento e começa a pregar, né? Aí isso não vai ajudar. Isso só vai piorar e a situação pode ficar mais enérgica. Então, se você tiver um comportamento quieto e respeitoso, isso vai ser como um imã para o seu marido. Isso vai ajudar ele a não se distanciar de você. Mas mesmo em meio ao conflito, ele vendo que você tem respeito, ele vai se aproximar e não se afastar. Existe outra maneira de você ter o amor dele, e a Bíblia nos diz qual é. Seu comportamento calmo e respeitoso vai ganhá-lo. Essa é a chave para o poder. Você obtém o que você deseja ao dar a ele o que ele quer. O autor fala uma outra coisa também. A autoridade deve vir com a responsabilidade. E ele fala um teste aqui para as mulheres fazerem, para as mulheres falarem, que dói no fundo do coração, mas ele fala assim, ó. Fale claramente ao seu marido que você o vê como tendo 51% da responsabilidade e, portanto, 51% da autoridade. Que isso dói demais para algumas mulheres fazer isso. O marido, ele tem a responsabilidade do cabeça da casa, da liderança do lar, né? E ele precisa de autoridade para cumprir essa responsabilidade. Nenhuma empresa funciona bem quando tem dois chefes. Um manda, o outro desmanda. Um fala que sim, o outro fala que não. Isso não dá certo, gente. Nenhum lugar funciona com dois chefes. Por que no casamento funcionaria? Assim que isso ficar claro no coração dele, que você reconhecer que ele tem 51% da responsabilidade e sendo assim ele tem 51% da autoridade, ele vai sentir que você não está tentando ser a chefe da casa. E quando você reconhece isso, significa que você, na verdade, está reconhecendo a autoridade da Bíblia. O que a Bíblia fala e a autoridade que a Bíblia atribui ao seu marido. Outra coisa que o autor coloca aqui é que às vezes tem mulheres que podem reclamar. Olha o que as mulheres falam, né? Que o marido está muito desconectado e é passivo em relação aos assuntos da família. Mas por que ele é passivo? É muito provável que no passado, em todas as vezes que ele tenha tentado apresentar uma solução, a mulher tenha tido uma ideia melhor. Depois de um tempo, ele simplesmente deixa que ela conduza as coisas. Se esse for o seu problema, submissão, respeito e quietude vão envolver o seu marido e trazê-lo para fora. Isso não abafa você nem diminui sua igualdade. De fato, isso criará a verdadeira igualdade entre vocês. Então, às vezes o marido, no começo do casamento, ele tentava dar as opiniões, mas sempre ele foi rejeitado, né, desprezado nessa questão. Vai chegar um momento que às vezes ele vai se tornar passivo. Então, se às vezes isso está acontecendo no seu casamento, pergunte-se a si mesmo. Eu que gerei isso? Né? A culpa tem a ver com as minhas opiniões, com aquilo que eu fiz? Será que eu contribuí para que isso acontecesse? Às vezes você vai descobrir que uma porcentagem
tem a ver com você. Vocês já perceberam, por exemplo, quando um carro está passando na rua e tem aqueles cachorros que eles gostam de correr atrás do carro da moto? Então, se o carro está passando atrás assim na rua, tem aqueles cachorros que correm atrás. Ou se tem a moto passando na rua, o cachorro corre atrás. Mas quando a moto para, o cachorro fica perdido. Ele para, ele não sabe o que fazer. Tipo assim, ele fica inerte. Isso às vezes, não estou falando que o nosso marido é cachorro, tá, gente? Mas isso às vezes vai acontecer com eles. Se às vezes você tá como esse carro, né, impulsionando, tipo assim, no sentido, eu que mando, eu que controlo, ele vai tentar manter o controle, igual o cachorro, entendeu? Ele vai ficar bravo, ele não vai gostar. Mas quando você dá um passo atrás e para, aí ele desarma, entendeu? Igual acontece com o cachorro. Volto a falar, não estou falando que os maridos são como cachorro, mas eu estou usando esse exemplo porque isso acontece com as mulheres. Quanto mais elas se debatem com essa questão, não vou me submeter, você não manda em mim e tal, mais o marido fica irritado. Mas quando ela dá um passo atrás e às vezes ela é respeitosa, tem a quietude, ela sabe como lidar, tem sabedoria na situação, isso muda completamente a maneira como o marido se sente e ele não fica mais resistente. Ele passa a ser diferente quanto às questões da opinião da esposa, quanto às ideias da esposa, e ele se torna alguém diferente. Então, minha amiga, qual é a mensagem que você deseja mandar para o seu marido? Você deseja mandar a mensagem de que você o respeita, de que você o aprecia e que você entende que ele tem esse desejo de servir você, de liderar a família, que ele tem essa responsabilidade? Ou você vai mostrar para ele que você não quer saber de respeitá-lo, que você quer tomar as suas decisões independente daquilo que ele fale? Lembre-se, as nossas atitudes falam muito mais do que a nossa voz. Às vezes você pode dizer para ele, eu te respeito, mas na hora de tomar uma atitude, na hora da atitude, na hora de mostrar isso com ações, você não demonstra. Então não adianta nada, né? Apreciar, respeitar o desejo do seu marido de servir você e liderar a família exige fé. É um passo de fé. Exige força e exige coragem da sua parte, porque eu sei, não é fácil essa questão. Mas Deus tem razão e aqui o autor fala, isso vai funcionar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Como uma esposa disse uma vez, em minha mente, o retrato de um casamento perfeito não é necessariamente aquele que Deus planejou para mim. Por fim, percebi que quando me submeto ao controle de Deus e paro de tentar orquestrar minhas ideias, tudo se encaixa no devido lugar. Eu sei que às vezes você pode se debater, falar assim, mas isso é antigo, Deus mudou de ideia, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, que ideia antiquada é essa de submissão, de sujeição? Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, enquanto a gente fica tentando lutar e orquestrar nessas questões aí, a gente vai sofrer. Mas quando a gente parar para analisar aquilo que Deus deixa na palavra, claro, vai ter um sofrimento de negar a si mesmo, de dar um passo de fé, de ter coragem, de ter força, vai acontecer, mas a gente vai poder desfrutar da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para o casamento. Tem uma mulher que ele cita no livro que ela fala bem assim, creio que em última análise, a recusa de submeter-se e respeitar seu marido é uma recusa a confiar em Deus. Se nós, como mulheres que somos, acreditarmos que Deus está trabalhando em nossa vida e na vida de nosso marido, e se pudermos nos colocar debaixo da autoridade de Deus, então poderemos nos submeter e respeitar aos nossos maridos. Você confia em Deus? Você confia que Deus só vai permitir que você passe aquilo que você suportaria? Você acredita que Deus está protegendo você? Se você acredita na autoridade de Deus, se você acredita que Deus está controlando tudo, que Deus cuida da sua vida, vai ficar muito mais fácil de você se submeter ao seu marido. Deus tem total capacidade de falar ao coração do nosso esposo, quando ele está fazendo algo errado, quando algo está nos ferindo, está nos machucando. Volto a falar, não é que você não possa falar, você deve falar sim, quando você não concorda com uma coisa, quando você não se sente amada, quando você não se sente cuidada ou protegida por ele. Mas você pode falar de uma maneira respeitosa, não como uma goteira, como o Provérbios fala sobre a mulher
rixosa, né? Que é como uma goteira. Gente, você imagina isso? Você tá lá deitado e aí começa uma goteira em cima da sua testa. Isso vai ou não vai te incomodar? Com certeza vai. E algumas mulheres são assim. Elas não deixam Deus trabalhar na vida do marido. O que elas fazem? Fica igual a goteira. Falando. E isso não vai ajudar. Sabe o que você tem que fazer, amada? Você dá a sua opinião com todo respeito, com todo cuidado, com todo amor. Mas coloque seu joelho no chão. Ore, fale com o Senhor. Senhor, eu estou vendo que isso aqui não vai dar bom. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor falasse ao coração dele. Use pessoas, use situações. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. E aí é engraçado, porque quando alguma coisa dá errada, né, provando, às vezes ele fala assim, você orou? Você estava orando por isso? Porque quando a coisa começa a dar errado, aí tem situações que realmente, eu orei, eu estava orando. Eu falei para você que eu não concordava, mas eu implorei para quem pode mais. Quem pode mais é Deus. E ele mostrou, entendeu? Então, isso vai acontecer. Já tem situações, teve uma situação mesmo que ele falou, você estava orando? Eu falei, nem deu tempo, tá? Nem vem que nem deu tempo, eu nem comecei a orar sobre isso ainda. Mas o fato é que se você está colocando a sua casa, a sua família diante de Deus, confie naquilo que Ele deixou na palavra. Confie naquilo que Ele diz. O marido sentirá que você aprecia a autoridade e a liderança dele quando você disser que é agradecida pela força dele e que gosta de poder apoiar-se nele de vez em quando. A mulher precisa sentir essa segurança no marido. Você apoiar a autoimagem dele como líder. Reconhecer que ele é o líder, que ele tem a responsabilidade. Você nunca disser para ele isso aqui, você é o responsável, mas somos iguais. Portanto, não tome uma decisão se eu não concordar. Quando você elogiar as boas decisões dele. Quando você for graciosa se ele tomar uma decisão ruim. Quando você discordar dele somente em particular e honrar sua autoridade na frente das crianças. E isso também é muito sério. Às vezes a gente vê mulheres que na frente dos filhos, na frente de outros parentes, na frente de amigos, na frente de irmãos da igreja, discorda do marido de uma forma desrespeitosa. Isso desonra a autoridade dele, tá? Então cuide com isso. Mas se estamos aqui para crescer, que nós possamos realmente entender aquilo que Deus coloca na palavra dele e que sejamos praticantes da palavra, não somente ouvintes, como está lá no livro de Tiago. Não sejamos somente ouvintes, mas que possamos ser praticantes. Eu espero você até a nossa próxima aula. Tchau!